Para mim, foi cometido, mais do que uma ilegalidade, foi cometido um crime. Houve um procurador, ou dois ou três, não sei lá bem quantos, houve procuradores que escutaram o Primeiro-Ministro sem ter autorização para isso. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Justiça, sobretudo por causa da atuação do Ministério Público, mas não apenas, está muitas vezes no centro de um debate que quase sempre se prende com a necessidade de realizar um pacto de regime para reformar o setor. É evidente que existe um consenso muito alargado quanto ao diagnóstico de que a Justiça não está bem. Mas ninguém se entende sobre a forma de corrigir o que está mal. A Justiça é muito demorada e trata de forma diferente quem tem dinheiro e quem não tem. São duas críticas consensuais. É demasiado garantística, dizem uns, atropela demasiadas vezes os direitos dos arguidos, contrapõem outros. O Ministério Público passa a vida a julgar na praça pública e a interferir com os calendários políticos, apontam os seus críticos. Tem o seu próprio tempo e não poupa os poderosos, advogam os seus fãs. Quando Marcelo Rebelo de Sousa chegou à presidência da República, desafiou os operadores do setor a juntar-se para apresentarem ao poder político uma proposta de trabalho para a reforma da Justiça. No início de 2018, esse trabalho foi entregue em Belém, que o fez chegar aos partidos políticos. Rui Rio ofereceu ao PS a disponibilidade para essa reforma, mas ela continua por fazer. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, Pedro Marcos Lopes, que é também um dos subscritores do Manifesto dos 50, que pede uma mudança profunda na Justiça. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Marcos Lopes, o que nos diz o processo influencer sobre o funcionamento da Justiça? Bom, é preciso lembrar, em primeiro lugar, que a Justiça Penal não é só... a Justiça não se limita à Justiça Penal, muito menos à ação penal. O que nos diz é que nós temos um organismo fundamental para a democracia, fundamental para a defesa do Estado de Direito, que está claramente, na minha opinião, e não é de agora, com um irregular funcionamento, que está a funcionar mal, está a funcionar de forma negligente, está a funcionar de forma incompetente e cada vez mais tenho a sensação de que se quer transformar numa espécie de polícia do regime e não o detentor mero da ação penal. E isso diz-nos a Operação Influencer e tem-nos dito muito da sua atuação. Esta questão da Operação Influencer tem uma agravante. É que parece que o Ministério Público chegou a um patamar muito elevado. Nunca tinha chegado a este patamar. Sensação de impunidade, pode fazer o que quer? Não, isso parece-me evidente, mas atinge um patamar que nós todos devemos, como comunidade, refletir. É que numa mesma semana... Nós ficamos com uma semana não, mas pronto, vamos pôr num mês. Nós temos um Ministério Público que, não sendo um órgão de soberania, ataca um princípio fundamental do Estado de Direito. O princípio fundador, que é a separação dos poderes. A vigilância que fez a Ivo Rosa, de que já falamos aqui no Expresso da Manhã. Há 2 pontos. E esta questão também com exatamente, há 2 pontos. Ataca diretamente o Poder Executivo com um processo que foi morto à nascença pelo juiz de instrução e que demora há 6 anos e nós
cada vez que conhecemos mais sobre esse processo, mais percebemos que não está lá rigorosamente Sim, nada. Lembrar que António Costa ainda nem sequer é arguído, nem sabemos se vai ser, continua a ser investigado. Quis saber o que é que o Ministério Público tem no processo que o envolva e que justifica ele ter sobre o seu próprio pescoço a espada de Damocles e nada. Mas não é só isso. Nós temos-nos concentrado, e bem, não é? Na questão de António Costa, mas nós temos bastantes mais arguídos, 3 dos quais ainda não foram ouvidos, e nós estamos a falar de uma operação que não tem 2 anos, Paulo. Estamos a falar de uma operação que já leva 6, quase 7 de investigação. 3 arguidos que não foram ouvidos. 6 de início de investigação. Sim. A operação tornou-se pública. A operação torna-se pública há 2 anos. Buscas e a detenção. Há 2 anos e 1 mês, mas esta já leva 6 anos, repara. E voltando àquilo que eu te estava a dizer, para não perder o fio à meada, há um ataque claro, na minha opinião, ao Poder Executivo. Cada vez mais isso parece evidente, não há nada neste processo, a não ser a demissão de um Primeiro-Ministro e a dissolução da Assembleia da República, e o caso de Ivo Rosa, que nós, não tu, e quero-te fazer esta homenagem, mas que a imprensa e os órgãos de comunicação têm ignorado olimpicamente, que é um atentado direto também a outro poder, ao Poder Judicial. Eu recordo algo que tem sido pouco lembrado. O Ministério Público faz parte do Poder Judicial. Mas não é pela autonomia do Ministério Público que se define a separação dos poderes. A separação dos poderes é a separação do Executivo, do Legislativo e do Judicial. Porque, cumpre lembrar, coisa que também é muito esquecida, muito pouco lembrada. Há muitos países onde o Ministério Público depende diretamente do Poder Executivo. Sim, do Ministro da Justiça. E não é por isso que deixam de ser democracias e não é por isso que o Poder Judicial não é independente. Será esse o melhor método, o melhor esquema para Portugal? Provavelmente não. Mas temos de parar de dizer que está em risco a separação de poderes por o Ministério Público não ser, pelo Ministério Autónomo, ser autónomo ou não autónomo. Escrutinado. E olhemos para esse ponto, porque nós nos últimos dias andamos a discutir o facto da Procuradoria-Geral da República e o Procurador não saber que um recurso deste processo já tinha sido despachado e, portanto, argumentou que com esse recurso para justificar atrasos. Vimos também que escapou ao trabalho dos procuradores, isto que estamos a falar, as 7 interseções que foram apresentadas no tribunal, que as podia validar, mas já muito fora de horas. Quem é que faz o julgamento? Quem é que faz o escrutínio? O escrutínio do Ministério Público? Ninguém. Quer dizer, pela lei é o Conselho Superior do Ministério Público. Sim, mas mesmo esse tem... O problema é que são os próprios, mesmo não é? Esse tem competências relativamente limitadas. Eu ainda bem que chamas à colação o Conselho Superior do Ministério Público, porque eu lembro-me de António Costa, que agora é uma espécie, acho eu, de vítima deste processo. Ele andou a acusar Rui Rio. Eu não me esqueço que António Costa tem muita culpa em todos estes problemas do Ministério Público. Ele que já foi Ministro da Justiça. E que bramiu uma vez uma peça em segredo de justiça no Parlamento, que eu e tu lembramos-nos. Mas o Conselho Superior do Ministério Público, o António Costa, disse que Rui Rio, vou dizer outra vez, disse que Rui Rio estava a ser contra a independência do Poder Judicial por achar que no Conselho Superior do Ministério Público deveria haver uma maioria de não magistrados. Coisa que acontece provavelmente na maior parte dos países da Europa. Marcos Mendes também disse que Rui Rio era irmão siamês de José Sócrates porque queria controlar o Ministério Público. Exatamente, Marcos Mendes também o disse. Aliás, Marcos Mendes tem umas informações verdadeiramente extraordinárias esta semana sobre o papel do Ministério Público. Extraordinárias, ironia, não é? Mas deixa-me lembrar uma coisa. O Conselho Superior de Magistratura também não prevê que a maioria não sejam magistrados. No entanto, o Sr. Presidente da República, na sua capacidade de designar um elemento para o Conselho Superior de Magistratura, em vez de pôr um não magistrado, pôs uma juíza. Ou seja, também no Conselho Superior de Magistratura estão em maioria os magistrados. É outro órgão, mas também estão. E no Conselho Superior até é por lei que não podem estar magistrados. Tu perguntaste, e eu vou voltar à tua pergunta original, que era
quem é que controla o Ministério Público? Ninguém, nem o Conselho Superior do Ministério Público conseguiria fazer um controle daquilo que se está a passar. Porque o que se está a passar no Ministério Público é antigo, tem piorado com o tempo, porque repara, cada vez que se passam operações destas e não há qualquer tipo de consequência para tu atirares um governo ao chão sem justificação nenhuma, tu teres... Acabares com a carreira política de vários políticos. Acabares com a carreira política de vários políticos, acabares teres suspeitos, teres eternos suspeitos, influenciar eleições, atentar contra o bom nome, porque é o que se faz. Quando o Ministério Público tem aquela espécie de aliança com certos pasquinhos, toda a gente sabe quais são, o que fazem é destruir pessoas. Alguma coisa, nunca aconteceu nada. Portanto, quando não acontece nada, quando as tuas filhas fazem um disparate e tu não lhes dizes nada, elas vão continuar. O candidato presidencial Marcos Mendes, que estávamos a falar há pouco, mostrou-se esclarecido com o comunicado da Procuradoria-Geral da República e considerou que foi tudo legal. O comunicado coloca uma pedra sobre o assunto a este propósito das interseções. Não, eu não percebo Marcos Mendes. Quer dizer, percebo Marcos Mendes. Marcos Mendes faz parte de uma procissão de cobardes que é a nossa classe política. Uma clara procissão de cobardes. Porque toda a gente tem medo, tendo ou não tendo alguma culpa ou algum problema, é indiferente, quer dizer, não é quem não deve não teme, é provavelmente o ditado mais estúpido e que menos se aplica a esta circunstância. Não é preciso temer, não é preciso dever nada para temer. E portanto, Marcos Mendes, como os outros todos, tenta passar um paninho quente em atuações do Ministério Público porque tem medo de aparecer na primeira página de um jornal como todos os outros. Marcos Mendes é um jurista, sabe perfeitamente que o que aconteceu, o que está naquele comunicado, é mais do que vergonhoso. Quer dizer, não foi comunicado ao Supremo Tribunal de Justiça 48 horas depois. Não, é que devia ter sido 48 Sim. horas. Ele não pode dizer que é legal porque desculpa, foi anos depois. Foram anos depois e depois a justificação é ser razões diversas. Razões diversas. Nem explicam porque é que não foi. Alguém se esqueceu, passado 2 anos. Portanto, ele sabe que isso está mal. E há outra coisa, Paulo. O que está naquele comunicado é basicamente dizer, eu sei que isto é discutível, mas em larga medida, que António Costa está a ser investigado e ninguém sabe bem porquê. Porque todos nós sabemos, que toda a gente que ouve isto sabe, ouve o teu podcast, sabe que o Ministério Público, a primeira coisa que faz quando suspeita de alguém é fazer escutas. Logo, o Primeiro-Ministro nunca foi escutado diretamente, porque todas estas escutas são indiretas, eram outros arguidos. De outros ministros, no caso. De outros ministros e secretários de Estado, portanto, e não só, e empresários e tudo mais. Portanto, também neste caso, o que é que se está a investigar? O que é que se investigou do Primeiro-Ministro? Ainda ninguém sabe. Para fecharmos exatamente com António Costa, é dele a tese segundo a qual o que é da Justiça deve ser tratado pela Justiça. Com esta classe política, tu há pouco estavas a falar numa posição de cobardes, dificilmente sairemos daqui. Não vamos sair daqui. Repara, Paulo, eu esta sexta-feira passada falei com um importante político da nossa praça. E ele diz-me uma coisa. Não, nós não vamos fazer grande coisa. Porque isto temos de ser todos em conjunto. Portanto, quando é todos em conjunto, não vai acontecer nada. A posição de cobardes vai ter mais gente. Nós estamos perfeitamente nas mãos de pessoas que não sabemos o que é que estão a fazer. Claramente. Vamos continuar a destruir a democracia com este tipo de atitudes. Eu relembro, Paulo, só para terminar, relembro-te uma coisa. O daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos, a Operação Influencer, quase de certeza, tenho medo de o dizer, vai ser arquivada. Quem é que vai responder por isto? Ninguém. E, portanto, vamos continuar a ter a nossa classe política com medo de aparecer na primeira página, acorrentada, e cada vez mais isto está a beneficiar um partido concretamente. É preciso não ter medo das palavras. O Ministério Público está a ajudar o Chega. Mais nada.
Laurinda viu os primos crescerem e ela não. Estranhava que estivessem cada vez mais altos e ela não. Tem 57 anos e mede 1,12 m. Tem a doença mais frequente entre as pessoas com nanismo, a condroplasia. Esta é a história dela, mas também de David, Sandra, Micaela e Milena. Há mais de 700 displasias ósseas catalogadas e a maioria resulta de um defeito genético logo à nascença. Sugiro-lhe a visita ao Multimédia do Expresso para ver e ouvir a reportagem de Beatriz Carvalho, Carolina Pinho, Catarina Moreira, Daniela Felício, Nicole Russo e Vasco Magalhães, com a imagem de Catarina Moreira e Nicole Russo e edição de vídeo de Catarina Moreira e Daniela Felício. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.